Bom dia, irmãos. Graça e paz. Hoje, domingo, dia 26 de abril, último domingo, do mês de abril. Estamos juntos mais uma vez, para podermos compartilhar com os irmãos, um pouquinho mais da palavra de Deus, refletirmos, sobre aquilo que a palavra de Deus nos ensina, E eu gostaria de convidar os irmãos, os amigos, do YouTube, aqueles que vão estar me assistindo pelo YouTube, pra hoje, no livro de 2 Crônicas 7, 14, do versículo 11 até o 14, é um texto muito conhecido pela igreja, um texto que se fala muito na igreja hoje, Realmente, versículo 14. E eu queria ler aqui o texto que diz assim: Aliança com Salomão. Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, tudo quanto Salomão tentou fazer na casa do Senhor e na sua casa prosperamente o efetuou. De noite apareceu o Senhor a Salomão e disse-lhe: Ouvi a tua oração e lugar para a casa do sacrifício. Se eu cerrar os céus, de modo que não venha chuva, ou ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar peste sobre o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Serão abertos meus olhos e atentos meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente, e nela estarão fixos o meu coração todos os dias, Então, essa é a palavra de Deus, E eu gostaria de pensar com os irmãos, nessa manhã de domingo, sobre o seguinte tema: a aliança e o amor de Deus com o seu povo. A aliança e o amor de Deus com o seu povo. Então, esse texto é um texto muito conhecido, é um texto que está na minha e na sua Bíblia Sagrada, E para a gente entender, um pouquinho o que aconteceu, a gente tem que conhecer a história. E 1ª e 2ª Crônicas são livros históricos do Antigo Testamento, contidos na terceira e última divisão do cânon hebraico. Originalmente, esses livros formavam um único volume. Então, a gente percebe aqui, que esses livros eles são livros históricos, quando você vai estudar a Bíblia, você entender, o tipo de literatura, ajuda você melhor compreender o texto. Então, existem livros poéticos, existe na Bíblia cartas gerais, existe também aqueles livros chamados livros históricos, e 2ª e 1ª Crônicas entram nessa categoria. É bem provável que Esdras tenha sido o autor de ambos os livros. Também é possível que ele tenha que um relato atualizado da história de Israel seria útil para conscientizar na sua geração a importância do tempo e da tradição judaica, em geral. Então, não há discordância, entre os teólogos, sobre a autoria desse livro, Provavelmente foi Esdras, judeu, para que o povo judeu conhecesse a história de Israel. Há um teólogo hoje muito conhecido, que ele tem uma frase, ele diz: ou a história ela é a nossa pedagoga, ou a história, ela vai ser a nossa coveira. Então, conhecer. Outra coisa interessante também sobre esse livro, quanto à sua canonicidade, desde que o canon do Antigo Testamento ou a Bíblia hebraica, os livros de canon foram adicionados. Esses livros foram incluídos por Joséfo dentro dos 22 livros que constitui o canon hebreu, Então eu cito Joséfo por quê? Porque Joséfo foi um historiador, no 1º século depois de Cristo, muito famoso, e naquela época, no começo da igreja, o canon do Antigo Testamento ele já tinha sido formado. E o canon são os livros sagrados da Bíblia judaica, que corresponde aos mesmos 39 livros da nossa Bíblia hoje. Só que na Bíblia judaica são 21 livros, porque 1ª e 2ª Crônicas formam um volume só, se eu não me engano, 1º Samuel também forma um volume só, Então, naquela época, o Antigo Testamento já era completo. E, aliás, não só nessa época do começo da igreja, 400 anos antes, de Jesus, já tinha se encerrado o canon do Antigo Testamento, Quando você abre a sua Bíblia, entre o Velho e o Novo Testamento, você vai encontrar ali algumas páginas brancas, E esse período é chamado de período intertestamentário, onde Deus não falou.
De Malaquias a João Batista, né, houve um período aí, né, de 400 anos de silêncio, onde Deus não falou, né? Então, né, a Bíblia já estava completa, todos os livros já estavam juntos, né, na nossa Bíblia de Gênesis a Malaquias. E esses livros, então, né, eles são livros canônicos, eles são livros inspirados por Deus, que nos ajudam a entender, né, como que Deus agia, como que Deus trabalhava, né, em prol do seu povo, né? E esses livros também, né, eles dão atenção especial a Davi e aos subsequentes reis de Judá, né? Então esses livros de Primeira Crônica e Segunda Crônica, eles são assim mais ou menos como Primeira Reis e Segunda Reis. Eles narram a história dos reis de Israel. Eles narram a monarquia de Israel. Eles narram a vida do rei Davi e de seus descendentes. E para a gente entender a história, a gente precisa voltar um pouquinho, né, lá em 1 Samuel. Você sabe que quando você lê, né, 1 Samuel, ali o povo de Deus não havia rei, não tinha rei. Quem dominava o povo, quem guiava o povo era o próprio Deus. E o povo, então, num momento, eles pediram a Deus um rei. Eles pediram a Deus um rei. E Samuel até não gostou, né? Porque Samuel entendia que o povo estava rejeitando ele. Mas Deus falou para Samuel, né, que não era ele que o povo estava rejeitando, e sim o próprio Deus, né? Então Deus ali, né, ele unge, manda Samuel, né, ungir Saul. E Saul, então, é o primeiro rei de Israel. E Saul, então, ele peca contra Deus, ele desobedece a Deus. Deus, então, rejeita Saul, né? E Deus, então, levanta Davi, homem segundo o coração de Deus. E a monarquia em Israel, o reinado unido de Israel, teve um período de 120 anos, onde Saul reinou 40 anos, Davi depois reina mais 40 anos, e depois de Davi, então, Salomão reina mais 40 anos. Foram 120 anos de monarquia unida. E o rei Davi, né, ele travou várias batalhas, ele conquistou várias vitórias, ele subjugou, né, os seus inimigos, ele derrotou todos os inimigos, ele entrou em Jerusalém, conquistou Jerusalém, né, fez de Jerusalém, né, a capital de Israel. Então Davi, né, foi um rei que venceu todas as batalhas. E Davi, então, né, ele tinha o propósito no seu coração de construir uma casa, um santuário para a Arca da Aliança de Deus. Porque ele não achava justo, né, ele morando em palácios de cedro, né, e a casa de Deus e a Arca de Deus, né, numa tenda. E Davi teve esse propósito no seu coração. E olha, você não vai construir essa casa, porque você foi um homem sanguinário, você foi um homem que derramou muito sangue. Mas o seu filho, né, que proceder de você, ele assentará no seu trono, né, e ele edificará para mim uma casa. Então Davi fez os preparativos para a construção do templo. Davi arrecadou ouro, arrecadou madeira, arrecadou grandes quantidades de prata, né, para que quando ele partisse, Salomão, então, né, assentasse no seu trono e edificasse uma casa ao Senhor. E assim foi, né? Salomão, então, Davi, então, dormiu, né, com seus pais, e Salomão, seu filho, né, ascende ao trono de Israel. E de noite, então, né, Salomão tem uma visão, e Deus aparece a Salomão e fala que Salomão podia pedir aquilo que ele quisesse, que Deus faria. E Salomão, então, pede sabedoria. E Deus dá a Salomão sabedoria como nenhum outro homem teve sabedoria. Porque Salomão, ele entendia que para governar um povo, para governar uma nação, né, ele tinha que ter sabedoria, ele tinha que ter a direção de Deus, né? E quando nós entramos aqui no texto que nós acabamos de ler, no versículo 11, nós já aprendemos a nossa primeira lição. Diz o texto: assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo quanto Salomão tentou fazer na casa do Senhor e na sua casa prosperamente o efetuou. Irmãos, eu aprendo a lição importante aqui. Os nossos planos e projetos são confirmados quando estão no propósito de Deus. Irmão, Salomão tinha um propósito de construir um templo. Salomão tinha um propósito de construir um templo para Deus. Mas esse propósito era o mesmo propósito de Deus, era a vontade de Deus. E diz a Bíblia que tudo que Salomão intentou fazer, ele fez prosperamente, porque Deus era com ele. Isso nos ensina um princípio, irmãos. Jesus fala que tudo que pedirmos a Deus, se for da vontade do Pai, ele nos concederá. Jesus nos ensina isso lá em João, né? Então, né, não adianta pedir
ao de Deus. Não adianta ir para onde não é a vontade de Deus. Não adianta estar onde não é a vontade de Deus. O povo de Deus, ele tem que entender qual é a vontade de Deus, qual é o propósito de Deus para o seu povo, qual é o propósito de Deus para a sua vida. E uma outra lição que nós aprendemos aqui, e está no capítulo, no versículo 12 do capítulo 7, que diz assim, que depois que Salomão acabou de construir o templo, depois que ele acabou de fazer tudo, que ele prosperou, né, em tudo aquilo que ele fez, porque era do propósito de Deus, diz a Bíblia que de noite apareceu o Senhor a Salomão. Irmão, isso aqui é maravilhoso, sabe por quê? E nós vemos o Deus que vem ao encontro do homem pecador. Irmãos, então nós aprendemos que o Deus da Bíblia é um Deus que vai ao encontro do homem pecador. É um Deus que se interessa por mim e por você. Então nós vemos na Bíblia que sempre a iniciativa foi de Deus. Sempre a iniciativa foi de Deus de buscar o homem, de se revelar ao homem. Nós vemos isso em Jeca, e ele tenta se esconder de Deus. E diz a Bíblia que Deus aparece à tardinha. Adão, Adão, onde? Nós vemos que Deus chama Abraão. A iniciativa não foi de Abraão, a iniciativa foi de Deus. Vemos que Deus se revela a Noé, para que Noé faça uma arca. A iniciativa foi de Deus. Nós vemos que Deus se revela a Moisés. Nascente sempre foi de Deus. E nos diz aqui o texto, irmãos, que de noite Deus apareceu a Salomão. Possivelmente num sonho. Deus apareceu a Salomão. E uma outra lição muito interessante que esse texto nos revela é que Deus diz que Deus não, e Deus diz uma verdade teológica muito importante para a gente hoje. Muito importante. Deus diz assim, ouvi a tua oração. Então, irmãos, o nosso Deus é um Deus que ouve as nossas súplicas. É um Deus que ouve as nossas súplicas. Então, irmãos, Deus ouviu a oração de Salomão. Deus ouviu a oração de Salomão. Deus ouve a minha oração. Deus ouve a minha súplica. Deus ouve o seu clamor. Irmãos, isso aqui me ensina um princípio muito interessante. A Bíblia fala que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Irmãos, como é bom termos governantes que temam a Deus. Como é bom termos governantes que conhecem a Bíblia. Como é bom termos governantes que dobram o seu joelho diante de Deus. Eu fico imaginando um homem da grandeza de Salomão, o segundo maior rei de Israel, depois de Davi, seu pai. Um homem rico. E diz a Bíblia que esse homem, ele busca a Deus em oração. Então, irmãos, o sucesso de uma nação é ter autoridades temente a Deus. É ter autoridades que buscam a Deus. Hoje eu vejo Donald Trump orando, lendo a Bíblia, falando em Deus. E os Estados Unidos hoje é a maior potência do mundo. E se você for ver a história dos Estados Unidos, esse país ele foi construído sobre princípios bíblicos. Homens de Deus passaram por ali. Presidentes tementes a Deus passaram por ali. Grandes presidentes daquela nação buscavam a Billy Graham, pedindo conselho, pedindo orientação. E aquela nação ali é uma nação poderosa hoje no mundo. Porque eles buscam a Deus. Eles temem a Deus. E uma outra lição que nós aprendemos aqui é que o texto fala que Deus ele ouve a oração de Salomão. Mas o mesmo versículo 12 nos ensina que Deus escolhi para mim esse lugar para casa. Irmãos, isso aqui é maravilhoso, sabe por quê? Porque Deus escolheu um povo para a sua herança. Irmãos, no Antigo Testamento, Deus ele trabalhava com Israel. Deus trabalhava com Israel. Hoje no Novo Testamento, né, Deus trabalha com a igreja. O povo de Deus é a igreja de Deus. Nós somos o povo de Deus. Nós somos a nação santa, o povo sacerdotal, né? Como diz lá o apóstolo Pedro na sua carta. Então você é o escolhido de Deus. Eu sou o escolhido de Deus. Deus quer ter relacionamento com você. Deus quer ter relacionamento comigo. Então isso é maravilhoso, né? Podemos compreendermos que nós temos um Deus que nos ama. Nós temos um Deus que nos escolheu. Jesus lá no Evangelho de João, né? Ele fala para os seus apóstolos, olha, não foste vós que me escolheste, mas eu vos escolhi, vos nomeei para que vades e dê frutos e o vosso fruto permaneça. E aí, irmãos, a gente vai para o versículo 14.
versículo 13, onde Deus fala a Salomão, olha, se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, ou se ordenar os gafanhotos que comam a terra, que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo. Então o que nós aprendemos aqui? Que o Deus que controla a natureza e todo o universo está no controle de... Então quando Deus fala aqui, né, se eu mandar a praga de gafanhoto, ou se eu ordenar que não chova sobre a terra, isso aqui é um tipo de castigo que Deus enviaria sobre o seu povo por causa da desobediência do seu povo. Por causa da desobediência do seu povo. Então mostra para nós aqui que Deus ele está no controle de todas as coisas. Que Deus está no controle de todas as coisas. Então a praga é de gafanhotos, a escassez de chuvas. Muitas das vezes no Antigo Testamento, Deus mandou sobre o povo de Israel para mostrar que o povo de Israel estava em pecado. Por exemplo, quando você vai estudar, né, lá o livro de Reis, né, você vê a história de Elias. O povo de Israel estava dividido entre dois pensamentos, entre Baal e o Deus verdadeiro. E Baal era o Deus da fertilidade. E o povo de Israel então acreditava que esse Deus, né, tinha o poder de mandar chover. E Deus então envia Elias, e Elias fala, durante 3 anos e 6 meses não vai chover, senão segundo a minha palavra. Deus na Bíblia várias vezes enviou pragas para que o povo se arrependesse dos seus pecados. E nós entendemos aqui, irmãos, que toda a natureza ela obedece a Deus. Toda a natureza ouve a voz de Deus, menos o homem. O homem não obedece a Deus. A gente percebe na Bíblia, né, que quando Deus manda o dilúvio, Deus manda a chuva e a chuva vem. Deus manda a chuva parar e a chuva para. Quando Jonas desobedece a Deus, né, Deus manda a tempestade. Jonas é jogado no mar. Deus manda o peixe engole Jonas. Deus manda que o peixe fumite Jonas na areia, e o peixe vai lá, né, e fumita então Jonas na areia. Toda a natureza, todos os elementos obedecem a Deus, menos o homem. O homem tem se revoltado contra Deus. O homem tem se prevaricado contra Deus. O homem tem deixado de seguir os mandamentos de Deus. Então aqui Deus fala de mandar praga, de mandar peste, né, como forma de castigo, para repreender o homem, para castigar o homem. E quem sabe, né, irmãos, esse tempo de pandemia que estamos vivendo hoje, não é para que entenda, para que a ficha caia, para que nós percebemos que não somos nada, que somos como um vapor. Porque essa enfermidade, essa pandemia, esse coronavírus, escolhe país, ele não escolhe classe social, ele não escolhe pessoas. O mundo está percebendo o quanto somos pequenos, o quanto somos fracos. Mais de 100 mil pessoas já morreram em todo o mundo. Mas, irmãos, revela uma verdade teológica muito importante. E ele chega no capítulo, que é o clímax desse texto, e é um versículo que todos os cristãos conhecem de cor. E quando chega no versículo 14 aqui, né, Deus fala para Salomão, povo que se chama pelo nome. Irmãos, quem é o povo que chama pelo nome de Deus hoje? Somos nós. Somos o povo escolhido. Então Deus está dizendo que, olha, vocês têm que me clamar. Vocês têm que me buscar com integridade de coração. Só, irmãos, que tem 3 princípios aqui para que ouça, para que a nossa oração seja ouvida, para que Deus lembre da gente. O primeiro princípio que o texto fala é se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar. O que quer dizer se humilhar? Humilhar é um verbo que significa rebaixar-se, render-se a algo ou alguém. Então, irmão, o povo de Cristo hoje, ele precisa se render a Cristo, se render a Deus, se rebaixar diante de Deus. O apóstolo Pedro nos ensina, né? Humilhai-vos diante da potente mão de Deus, que a seu tempo ele vai nos exaltar. A Bíblia nos ensina isso. A Bíblia fala que Deus, né, odeia a soberba. Então precisamos nos humilhar. Precisamos nos quebrantar diante de Deus. Precisamos buscar mais, né,
a face de Deus. Precisamos buscar mais a face de Deus. Então o primeiro passo é humilhar. É entendermos que nós somos pecadores, que nós somos fracos, que nós somos pequenos, que nós carecemos da graça e da misericórdia do Senhor Jesus para as nossas vidas. Precisamos tirar a soberba do nosso coração. Precisamos tirar o orgulho do nosso coração. E o segundo passo que o texto nos fala é que Deus fala que nós devemos humilhar e orar. Irmãos, a oração é a chave da vitória. Teve uma irmã que colocou isso no grupo da igreja, né? Eu achei interessante. E é mesmo. A oração é a chave da vitória. Se você quer ter uma vida vitoriosa, aprenda a orar. Aprenda a dobrar o seu joelho. Aprenda a ter vida com Deus. O povo de Deus precisa orar mais. E eu estava vendo aqui o que é uma oração. Tem muitas pessoas que não sabem o que é uma oração. Oração é uma aproximação da pessoa a Deus por meio de palavras ou de pensamentos. Então, né, oração é você falar com Deus. Quando nós lemos a Bíblia, Deus fala conosco através da sua palavra. E quando nós oramos a Deus através de palavras, ou às vezes até mesmo em pensamentos. Você não precisa falar alto, mas o seu pensamento está conectado com Deus em oração. Você está expondo a Deus, né, aquilo que você deseja, aquilo que você quer. E na Bíblia, irmãos, tem 6 tipos de orações que precisamos fazer. A primeira oração, e eu acho essa mais importante, é a oração de com. Você vê que você, primeiro você tem que se humilhar. Depois tem que confessar a Deus os seus pecados. Confessar a Deus as suas iniquidades. Todos pecaram e destituídos estão diante de Deus. Então, irmãos, a palavra de Deus tem nos confrontado. Lembra de Davi? Quando Davi ele comete um adultério, e ele era um homem segundo o coração de Deus. Então Deus vai lá, né, envia o profeta Natã. E no Salmo 51 você vai ver a oração mais linda de quebrantamento. Davi rasga o seu coração. Um rei, um grande monarca. Aquele homem se rende diante de Deus. O homem fala assim: contra ti somente pequei e fiz o que era mal aos seus olhos. Irmãos, precisamos confessar os nossos pecados a Deus. Precisamos abandonar os nossos pecados. A segunda forma de oração é a adoração. Está lá no Salmo 95, 6, 9. Então, quando nós oramos, nós adoramos a Deus por quem Ele é. Não por que Ele faz por nós. Nós louvamos a Deus na oração. Muitas pessoas lembram de Deus só para pedir. Mas na oração ela deve se iniciar assim: graças ao Senhor, louvado seja o seu nome. Porque tu és bom, tu és fiel a nós. Então a oração é um momento onde você está adorando a Deus. A oração, em terceiro lugar, irmãos, a oração é um momento onde nós estamos buscando comunhão com Deus. Diz o Salmo 103, versículo 1 e 8. Você está buscando com Deus. Então a oração, né, é o momento de termos comunhão com o nosso Deus, de termos comunhão com o nosso Salvador. E em quarto lugar, irmãos, a oração é um momento onde nós dobramos o nosso joelho para expressar a nossa gratidão por aquilo que Deus fez por nós. Davi, em vários salmos, agradece a Deus pelos livramentos. Davi agradece a Deus. Quase todos os salmos, eles terminam com uma dosologia, uma expressão de louvor, onde o salmista agradece a Deus por livramentos, por vitórias alcançadas. Às vezes, quando oramos a Deus, né, só pedimos. Nunca lembramos de agradecer por aquilo que Deus fez por nós. A quinta característica na oração é a petição pessoal. Está lá em 2 Coríntios 12, 8. Né? Quando nós dobramos nosso joelho para nós pedirmos algo a Deus. Às vezes você tem um problema de saúde. Às vezes você tem um parente que está enfermo. Às vezes é um emprego que você quer alcançar. Um casamento, um namoro. Então nós pedimos a Deus que Deus conceda o desejo do nosso coração. Lembra a introdução da mensagem? Onde diz que Salomão prosperou em tudo, porque era da vontade de Deus. Então sempre quando você pedir, lembre de pedir a Deus que seja da sua vontade e não da nossa vontade. E o sexto tipo de oração é a oração de interceder outro. Está lá em Romanos 10, 1, né?
E nós vemos também lá em Gênesis, né, quando o próprio Abraão, né, ele se coloca diante de Deus para interceder a Deus pela vida de Ló, que estava em Sodoma. E Deus havia avisado, né, que haveria de destruir o pecado. Irmãos, essa oração também é muito importante, porque é uma oração onde você se preocupa com o seu próximo. Você se preocupa com um parente seu que está perdido. Existem pessoas hoje morrendo sem Deus. Existem pessoas hoje indo para o inferno sem Deus e sem salvação. Cabe a mim e cabe a você orarmos pela salvação. Esses 6 tipos de oração, irmãos, eles podem ser feitos numa oração só. Na mesma oração você pode confessar os seus pecados. Na mesma oração você pode adorar a Deus. Na mesma oração você pode ir com Deus. Na mesma oração você pode expressar a sua gratidão para com Deus. Na mesma oração você pode fazer os seus pedidos pessoais. E na mesma oração você pode interceder pelo Brasil, igreja. Você pode interceder pelo seu pastor. Você pode interceder pela salvação de um ente querido seu. Então Deus aqui, né, ele está falando para Salomão, e pelo meu nome, se humilhar e orar. E a terceira característica que o povo de Deus tem que fazer é buscar a face de Deus. Orar e me buscar. Irmãos, o verbo buscar, eu acho muito interessante. Porque olha só o que diz Isaías 55, versículo 6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está. Lá no Antigo Testamento, né, Isaías já falava da importância de se buscar a Deus, de estar na presença de Deus. Jesus fala lá, né, que no Novo Testamento que o reino, ele compara o reino de Deus, né, a uma pedra de muito valor, de muito prestígio, que alguém vende tudo para comprar ela. Irmãos, Deus é tudo para a gente. Deus é tudo para mim. Eu gosto muito do texto, né, de Gênesis, onde Deus aparece a Abraão. E Deus fala para Abraão assim, olha, eu sou o seu grandíssimo galardão. Então Abraão foi um homem muito rico, muito próspero. De Abraão não eram os seus bens, não eram as suas ovelhas, não eram os seus servos, não era o seu ouro, não era a sua prata. Era o seu Deus. Irmãos, busca Deus, busca a direção de Deus. Ore mais, leia mais a Bíblia, viva uma vida de devocional mais com Deus. Busque mais a presença de Deus em sua vida. Irmãos, e depois que você se humilhar, depois que você orar a Deus, depois que você buscar a Deus, tem algo muito importante que precisa acontecer na minha e na sua vida, que é converter dos seus maus caminhos. O texto nos fala, converter dos seus maus caminhos. O que quer dizer a palavra converter? Mudar a direção, voltar-se para Deus com toda a sinceridade. Irmãos, converter é voltar para Deus. É voltar para Deus. Irmãos, quando nós estudamos o Antigo Testamento, nós vemos que os grandes homens que foram usados por Deus, eles falharam. Em algum momento da sua vida eles caíram. Em algum momento da sua vida eles prevaricaram contra Deus. Nós vemos isso na vida de Davi, que cometeu adultério. Nós vemos isso na vida de Sansão, que pecou contra Deus. Nós vemos isso na vida de Jonas, que desobedeceu a Deus. Nós vemos isso na vida de todos os homens. Mas todas essas pessoas se arrependeram. Todas essas pessoas voltaram para Deus. Precisamos, irmãos, analisar a nossa vida. Precisamos tirar de nós o pecado. Precisamos voltar a Deus. Quando fala de arrependimento e de volta para Deus, às vezes muitas pessoas se arrependem e elas vivem na mesma prática do pecado. Mas o povo de Deus, ele é exortado a deixar o pecado e voltar para Deus. A mensagem central da Bíblia, ela é cristocêntrica. Mas você vai ver também que a mensagem da Bíblia era para o povo se arrepender. Arrependei-vos e crede no Evangelho. João, que veio preparar o caminho do Senhor Jesus, a mensagem desse era essa para o povo judeu. Arrependei-vos porque o tempo está próximo. E lá no livro de Isaías, capítulo 55, versículo 7, olha só o que Isaías nos ensina. Deixe o perverso o seu caminho
e o iníquo o seu pensamento, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Voltes para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Irmão, isso aqui é maravilhoso. Deixe perverso o seu mau caminho, o iníquo os seus pensamentos. Se converta ao Senhor, que é... Irmãos, o Senhor tem se compadecido de mim. O Senhor tem se compadecido de você. Volte para Deus. Volte para Jesus. Entrega a sua vida a Jesus, irmãos. Entrega a sua vida ao Senhor. Deus te ama com amor incondicional. E para terminar aqui, irmãos, eu gostaria de fazer 3 aplicações para a nossa vida hoje que esse texto nos ensina. A primeira é que Deus controla a existência humana e intervém na história quando Ele quer. Irmãos, Deus está no controle de tudo. Em tempos difíceis, controle. Nós vemos aqui no texto lido que Deus apareceu a Salomão. Deus interviu na história quando Ele quis construir um templo, quando Ele quis construir uma arca. Deus interferiu na história quando Deus chamou Moisés para libertar o seu povo. Deus interferiu na história quando Deus chamou Abraão para construir uma nação. Deus está vivo, Deus é real, Deus não dorme, Deus cuida de mim, Deus cuida de você. A segunda lição que nós entendemos aqui nesse texto, que nós vamos aplicar na nossa vida, é que Deus havia estabelecido uma forma de adoração no Antigo Testamento e faz o mesmo hoje no Novo. Então nós vemos lá que Davi quis preparar o templo, quis construir o templo, mas ele não pôde. Então Salomão construiu o templo do Senhor, Ali foi colocado a arca e ali havia que os sacerdotes tinham que seguir, os levitas tinham que seguir para entrar no templo, para adorar o templo. Então a forma de cultuar a Deus, a forma de adorar a Deus não é como eu e você quer. É como a Bíblia, que a palavra de Deus estabelece. Então hoje, quando vamos à igreja, vamos prestar um culto a Deus. Então examine a sua vida. Veja como você tem adorado a Deus. O nosso manual de regra e fé é a Bíblia. Precisamos adorar a Deus, precisamos louvar a Deus de acordo com o que a Bíblia nos ensina. De acordo com o que a palavra de Deus nos ensina. E a terceira aplicação que nós podemos aprender com esse texto é que Deus se manifesta através da sua revelação. Ele se manifestou no passado e continua a fazê-lo no presente. Então, irmãos, nós aqui, eu falei em toda a mensagem que Deus sempre vem em busca do homem pecador. Deus da Bíblia é um Deus de relacionamento, é um Deus que interage com o seu povo. Então Deus se revela ao seu povo. Antigamente Deus falou através de anjo, Deus falou através de visões, Deus falou através de revelações, Deus falou através de sonhos. Mas o escritor, quando ele vai iniciar a sua carta aos Hebreus, o que ele diz? Havendo Deus antigamente falado de muitas maneiras aos pais, a nós, nesses últimos dias, falou através do seu Filho. Irmãos, hoje, Deus não precisa falar através de sonho, através de anjo, através de revelação. Porque a forma de Deus revelar-se ao seu povo é através da Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. E nós, os batistas, nós cremos que a Bíblia ela é inerrante. Ela não contém erro. E ela é suficiente. Então, tudo aquilo que eu e você precisamos está contida na palavra de Deus, está contida na Bíblia. Então, a Bíblia é nossa maior revelação. Creia nela, leia a Bíblia, pratique aquilo que está na palavra de Deus. E para encerrar, irmãos, aqui, de domingo, eu gostaria de ler o versículo 16 do capítulo 7, Crônicas, para a gente estar encerrando essa meditação nessa manhã. E no versículo 16, Deus fala assim a Salomão: porque escolhi e santifiquei essa casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Irmãos, que coisa maravilhosa. Deus escolheu essa casa. E, irmãos, foi o templo onde a glória de Deus desceu, quando Salomão consagrou a Deus. Ninguém podia entrar. Mas a Bíblia nos ensina, irmãos, que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Eu sou o templo de Deus. Você é o templo de Deus. Como está a sua casa? Como está a minha casa? Edifique ao Senhor. Consagre a sua casa ao Senhor. Consagra a sua vida ao Senhor.
Que Deus assim nos abençoe nessa manhã de domingo. Vamos orar? Senhor Jesus, gratos somos por mais esse dia, Senhor, por mais essa oportunidade, Senhor, de podermos estarmos refletindo sobre a palavra de Deus, Senhor. Pai, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, Senhor. Pai, abençoe a nossa igreja, abençoe a liderança da nossa igreja, Senhor. Abençoe o pastor da nossa igreja, Senhor. Agora viemos te pedir, Senhor, pela pandemia, Senhor, que estamos vivendo, Senhor. E o texto lido, Senhor, nos oferece recursos, Senhor, para orar, para buscar. Que o Senhor nos ouviria, o Senhor sararia a terra, o Senhor restauraria a nação. Viemos colocar o presidente da República no seu altar. Viemos colocar esse país no seu altar. Viemos colocar vidas que estão morrendo no seu altar. Que o Senhor possa se compadecer do seu povo e livrar o seu povo da morte. Oração que te fazemos, em nome de Jesus. Amém.